Aproveitando você de pé, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 23. João 14, 23. Louvar ao Senhor por esta oportunidade, através do pastor Eliseu, pastor Samuel e também o bispo Rides, que nos confia essa tribuna. Louvado seja o Senhor por sua vida, que se dispôs a estar neste lugar, prestando culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Diz a palavra do Senhor, João 14, do verso 23 a seguir, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é a minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Podeis assentar, nós já oramos. Que o Senhor Jesus te abençoe em nome de Jesus. Querido irmão, quero em breves minutos compartilhar com você, tendo este tema por pauta: paz. É um slogan da Rádio Paz, né? O mundo precisa de paz. E se nós fizermos uma breve reflexão, nós vamos identificar diversas circunstâncias, diversos momentos, diversos acontecimentos que nos buscam tirar a paz. Hoje é domingo, e muita gente sofre da síndrome do fantástico, A hora que escuta aquela fala: meu Deus, amanhã é segunda-feira, acabou o fim de semana. E lembra, que vai começar os dias na folhinha preta, Que quando é vermelhinha é fim de semana, E isso é apenas um exemplo, de algumas pequenas situações que nos tentam tirar a paz. E eu tenho por certo que esta pode ser uma das menores situações. E talvez você que está aqui me ouve, Você tem aí situações, você tem motivos, entre aspas, para que esteja com o coração turbado, com ausência de paz. Talvez você olhe para mim e fale: se esse jovem pregador soubesse o que eu estou passando, ele falaria de outro assunto hoje. Talvez ele não sabe que o meu marido não serve ao Senhor e que eu sofro em casa, sofro de violência doméstica. Talvez ele não sabe que o meu filho não serve ao Senhor. Talvez ele não sabe até que o meu filho está nas drogas. Talvez ele não sabe que eu estou desempregado e que lá em casa não está tendo de comer. Talvez ele não sabe que o aluguel está vencido. Não sabe que o carro está estragado e eu não tenho para arrumar e nem tenho para pagar. Talvez esse jovem pregador também não saiba que o que me falta é saúde. Talvez eu até tenha o dinheiro, tenha a casa, tenha o carro, mas eu não tenho a saúde para desfrutar destes bens. Talvez você também tenha tudo, Mas momentos que todos nós estamos sujeitos em nossa vida, todos nós estamos propensos a passar e a enfrentar, eles buscam e eles têm, assim, de certa forma, o poder de tirar a nossa paz. Eles tentam nos subtrair esta tranquilidade, essa serenidade, e nos tiram a nossa paz. Se você amanhã cedo, ao chegar no trabalho, você abrir a primeira página de jornal, seja impresso, seja online, nas 3 primeiras manchetes, você vai encontrar uma notícia bombástica da política sobre corrupção e desvio de dinheiro. Na outra, você vai encontrar uma página policial com um crime horrível.
e na outra talvez um escândalo dos famosos. Dificilmente você vai abrir a página de qualquer um destes jornais e ele vai trazer estampado no jornal uma bela notícia, algo para alegrar o seu dia, algo para te colocar para cima, para falar alguma coisa boa a respeito da semana, do mês em que iniciamos. Na maioria dessas notícias, dessas manchetes, vão ser notícias, vão ser acontecimentos para tirar a sua paz. E quando você clica no botãozinho fechar, você dá uma pensada e fala assim: para que eu fui ler isso? O que eu ganhei lendo isso? Então tudo isso, todo esse emaranhado de coisas, de acontecimentos e circunstâncias, situações particulares, tentam nos levar a uma vida de ausência de paz, de turbulência, de insegurança, de incerteza, de medo. E às vezes nós nos colocamos e nos sentimos como pequenas presas, refugiadas num cantinho sem segurança, e o mundo lá fora como lobos, como leões ferozes, pronto para nos destraçalhar. E às vezes a situação que se projeta na sua frente, lá na sua casa, lá no seu trabalho, com os seus, é exatamente esta, uma presa na mão de um leão feroz. E se torna quase impossível ter paz. Se torna quase impossível, você desfrutar de um momento de bonança e você fala: meu Deus. Mas eu quero dessa noite que você venha comigo para a palavra do Senhor, para o texto que nós acabamos de ler, para o exemplo maior que é Jesus Cristo. E Ele quer nos conduzir a um ensino nesta noite. O texto que nós acabamos de ler, Jesus está na antessala do seu martírio, Ele está prestes a cumprir, com um dever que o Pai lhe proporcionou fazer, que era entregar a sua vida, que era enfrentar uma cruz, que era enfrentar um julgamento injusto, ser injustiçado, ser entregue por um traidor. Ele estava prestes a enfrentar tudo isso, sabendo o que enfrentaria, por escolha estando ali. E ele se senta com os seus discípulos e tem calma e serenidade, e se coloca a ensinar a eles e a ministrar a vida deles uma das promessas mais gloriosas que nós temos. Ele ministra sobre o Consolador, o Espírito Santo, e ele ministra sobre paz. Ele se coloca a ministrar ao coração dos seus discípulos e hoje ministra ao nosso coração como obter paz diante de todas as turbulências da vida, como alcançar uma paz que não está sujeita às circunstâncias, que não está sujeita às intempéries da vida, aos percalços da vida. Como adquirir essa paz? Como desfrutar desta paz? A você, amigo, me ouve nesta noite, talvez você nem entenda, porque muitos se reúnem neste lugar, e talvez você conheça algumas particularidades da vida de algum e fala assim: como que esse irmão chega aqui e fica tão alegre? Como ele estampa um sorriso na cara o tempo inteiro? Como ele se alegra dessa forma, Às vezes até você, lá na sua família, muitos não te entendem, Por quê? O mundo está caindo, E ele não se abala. Tudo está indo tão mal, parece que ele não dá a mínima. Parece que ele não toma posição, parece que ele não assume. Isso parece, aos olhos de alguns, que você se omite as suas obrigações, ou talvez que você se omite as circunstâncias tão terríveis que se projetam na sua frente. Mas muitos não entendem que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, aquele que traz para o nosso coração uma paz que excede o entendimento humano.
e desfrutando do Espírito Santo de Deus, querido, desfrutando dessa promessa que o próprio Jesus nos deixou, nós somos capazes de experimentar esta novidade de vida, este novo procedimento de vida. Talvez você que me ouve e ainda não serve ao Senhor, não fez a sua decisão por Cristo Jesus. O que Ele te oferece nesta noite é exatamente esta paz, independente das situações que você esteja enfrentando, independente das tão tribulosas circunstâncias que você esteja enfrentando na sua vida pessoal. O Espírito Santo de Deus trará ao seu coração uma paz e uma serenidade que não se explica e nem se entende. Talvez as palavras aqui poderiam se extinguir e eu não conseguiria te explicar. Mas nesta noite, o Senhor Jesus franqueia a cada um de nós, franqueia aquele que ainda não conhece Jesus, a oportunidade de experimentar esta paz. E muito mais ainda, a nós que já servimos ao Senhor, Ele nos traz a memória esta promessa, que ainda que as circunstâncias estejam contrárias, que ainda que a vida esteja, talvez os dias estejam amargos, às vezes as circunstâncias totalmente adversas, Ele nos traz a memória nesta noite, querido, e me usa nesta noite para te lembrar e te trazer a memória, que Ele continua no controle da situação, que Ele continua no controle do barco, que Ele ainda continua no barco, e o barco não irá afundar, as ondas não irão submergir a embarcação da sua vida. Quando eu leio essa história, eu me lembro de um exemplo, de um cidadão que fez a sua primeira viagem de avião, e no momento que o avião decola, enfrenta uma zona de instabilidade, e ele balança e faz barulho, e ele todo trêmulo, olha do lado assim, uma criança brincando no tablet, e ele todo apavorado, e a criança continua brincando no tablet. Em certo momento ele não dá conta e pergunta: você não está com medo? Ele fala assim: não. Não está com medo? Não, meu pai é o piloto. Por mais que balance, meu irmão, por mais que a tempestade esteja açoitando, por mais que a tempestade esteja balançando, e às vezes você pensa, vai cair, como que faz, meu Deus, e agora? O seu pai é o piloto, o seu pai está no comando. Confie que é Ele que permanece no comando da embarcação da sua vida. Confie que Ele é o nosso timoreiro, que é aquele que dá direção, que é aquele que conduz. Exerça confiança, se apegue ao Espírito Santo do Senhor, que Ele é o nosso Consolador, aquele que está conosco todos os dias e em todos os momentos, e Ele nos eleva a lugares mais altos. Eu lembro também daquele momento em que Jesus está à margem do Mar da Galileia e ordena aos seus discípulos, depois de realizar uma obra tão grande, de multiplicar ali comida, uma obra maravilhosa, de um culto maravilhoso, na hora de ir embora, Jesus fala assim: passemos lá para outra margem. O detalhe é que Ele não entra na embarcação. Ele diz passemos, no plural, mas Ele não entra. E os discípulos então entram na embarcação, obedecendo a ordem dele, e rumam ao outro lado. Só que diz a palavra que no meio do caminho, no meio do mar, levantou-se grande tempestade. E o barco estava a naufragar, e os discípulos estavam amedrontados, A situação era caótica, era impossível falar de paz naquela circunstância. Era impossível, talvez, falar de bonança, falar de tranquilidade, naquele momento, mas era um momento de turbulência, era um momento de ondas fortes, era um momento de instabilidade, e os discípulos estão todos amedrontados, e no meio da dificuldade, no meio da tempestade, quando eles olham mesmo sem acreditar, vem Jesus andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. E eu quero te dizer nessa noite, querido, exerça a sua fé e a sua confiança em Cristo Jesus, e olhe para além da tempestade, olhe para além das dificuldades, eleve os seus olhos para além, e você consiga enxergar
que Jesus irá ao teu encontro andando sobre as águas. Ele está acima das circunstâncias. Quando Jesus palmilha sobre as águas, isso fala para mim e para você que Ele está acima das circunstâncias. Enquanto eu e você estamos com os olhos fitados nas circunstâncias, na dificuldade, na adversidade, Ele está andando acima da tempestade. Ele vem ao nosso encontro acima da tempestade. Tudo está no seu controle, tudo está no controle do Senhor. E Ele nos diz no verso 23, nos deixando a maior promessa, uma das maiores promessas: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que o seu coração não tenha medo e que você não fique aterrorizado. As circunstâncias, às vezes, as dificuldades e problemas nos deixam dessa forma, né? Com terror. Há problemas, há dificuldades que nos deixam com terror. Há desajustes conjugais, há desajustes entre sócios, né? Eu tenho um amigo que desfez uma sociedade com a empresa, e ele fala assim que até hoje, quando ele passa lá na rua que ficava a empresa, o coração dele perde a paz. Isso tem 5 anos, e ele perde a paz. Então há situações que nos deixam desta forma. Às vezes você está sentado aí nesse banco, enfrentando uma dificuldade tão terrível, né? Que quando o pensamento, né, sai daqui, e o seu pensamento vai lá na dificuldade, o sentimento que te traz é de terror, é de ficar apavorado. E o Senhor Jesus diz para você nessa noite: não se turbe o coração e nem fique atemorizado. Baixe esse temor, acredite no Senhor. Acredite naquele que tem o leme da nossa vida nas mãos. Acredite naquele que nos colocou neste mundo, que nos criou, que nos formou com um propósito maior, de que tudo está no domínio dEle, nas mãos dEle, e que no tempo certo, Ele virá com solução, Ele virá com socorro, Ele virá com providência. Talvez ainda não está no tempo certo, mas não estar no tempo certo não significa dizer que Ele não virá. Não significa dizer que Ele não virá. Quem sabe os discípulos passaram ali por um período longo, né, com as ondas já caindo água dentro do barco, né? Mas Ele chegou no momento certo. Ele chegou no momento certo. Aguarde o momento certo de Deus na sua vida, querido. Aguarde o momento certo em que Ele vai chegar com vitória, com graça, que Ele vai chegar com graça. Não deixe, né, o seu coração se atemorizar por um minuto e por circunstâncias. Você não pode acreditar que isso seja capaz de tirar a sua paz. Lembre-se do Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, e essa paz irá te manter de pé. Essa paz que provém do Espírito Santo de Deus irá te manter de pé, irá te manter executando aquilo que Ele te chamou para fazer: louvar o seu nome, testemunhar da sua graça, né? Caminhar à igreja, trazer os seus à casa do Senhor. Que a chama, né? Que essa confiança que vem do Espírito Santo de Deus, essa paz em nós, nos mantenha de pé, nos mantenha de pé. Não baixe a guarda. Talvez a tempestade é tão grande que você precisa se encurvar um pouco, né? Igual os coqueiros lá na praia, eles se curvam no momento de grande tempestade, mas logo que a tempestade baixa, eles estão de pé. Que essa paz que vem do Espírito Santo de Deus nos mantenha de pé. Que essa paz que o Espírito Santo de Deus nos proporciona possa alcançar vidas que porventura neste momento me ouvem e que ainda não fizeram a sua decisão por Cristo Jesus, e talvez o coração está sedento neste momento e ele diz: eu preciso dessa paz, eu tenho muitos problemas, eu tenho enfrentado muitas dificuldades. A palavra do Senhor, e nem eu seria irresponsável de
de prometer a você a solução de todos estes problemas, mas a palavra do Senhor, e nem eu, mas a palavra do Senhor te garante companhia para a solução destes problemas, para enfrentar essas dificuldades, te garante também confiança, te garante vitória final, acima da circunstância, dos problemas que você tem enfrentado. A palavra do Senhor te garante segurança, e a segurança que você encontrará tendo o Espírito Santo habitando no seu coração, te manterá de pé, manterá a sua casa de pé, e o Senhor lhe garantirá a vitória em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso perturba a nossa paz, mas é uma paz que transcende as mazelas humanas, a paz que vem de Jesus. Jesus seria entregue e morto pelos seus algozes, mas Deus detinha o controle e garantia a vitória final. Neste plano, naquele plano salvífico, caberia, e seria necessário que ele fosse entregue, fosse torturado, fosse morto, massacrado. Isso se cumpriu, graças a Deus por isso, mas a vitória final estava garantida sobre a morte, sobre as dificuldades, e esta morte, e este entregar do próprio Cristo em nosso lugar, satisfez a justiça de Deus, e por isso nós estamos aqui, e muito mais do que isso, Ele ainda nos deixou o Consolador, o seu Santo Espírito, que é aquele que eu ministro a você nessa noite, que é aquele a quem eu quero nesta noite ministrar ao seu coração a paz que provém do Espírito Santo de Deus, a paz que nós encontramos quando Ele habita em nós, quando Ele está em nós, e nós podemos triunfar acima das dificuldades da vida, amém? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, para que nós possamos encontrar esta paz, para que nós possamos viver esta paz, aqueles que ainda não a têm, possam encontrá-la através de Cristo Jesus, amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Eu volto a quem de direito.